Pronto. Então, aqui no Moodle, né, como eu já falei com vocês, tem materiais diversos que a gente está utilizando e vai utilizar no curso. Tem a parte aqui do fórum, apresentação dos cursistas. Nesses materiais diversos, eu coloquei para vocês aqui, deixei disponível, um vídeo de curso do Scratch, são 27 vídeos sobre o curso. Na verdade, como eu falei, tem bastante opções aqui, né? E aí, inclusive, vou aproveitar aqui o Sérgio, depois ele acerta as contas comigo. Fica bravo comigo, não, Sérgio. Então, o Sérgio também ele tem bastante material. Ele até deixou publicado aqui, né? Tem uma página aqui do Scratch, a página dele do Scratch, e um canal no YouTube com bastante recurso. Já está até aberto aqui, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou passar esse vídeo do Sérgio, se ele permitir aqui, para ele dar um panorama bem legal das possibilidades de trabalhar com Scratch, né? A gente está focado aqui na matemática, mas o Scratch é uma ferramenta que dá para trabalhar com várias coisas, inclusive interdisciplinaridade, né? E aí pode envolver matemática, biologia, enfim. Então, aqui é o canal, isso, o canal do Sérgio, tem bastante coisa, bastante material, e a página dele no Scratch. Beleza? Então, Sérgio, ó, colabora aí na hora que pintar alguma dúvida aí, ou então você vai acrescentando algumas coisas, beleza? Vamos lá. Então, já agradeço. Então, vamos lá. Pessoal, então nossa atividade de hoje, ela vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento, eu vou mostrar um pouco da página do Scratch, né? Eu vou mostrar aqui a questão da ferramenta que é a conta para educadores, né? E eu vou mostrar como é que a gente vai utilizar e depois a gente vai utilizar para fazer atividade. A atividade eu disponibilizei no Moodle, que a gente vai usar hoje, um roteiro, uma sequência, né, a gente, para dar um norte, e depois a gente vai executar essa atividade lá. Então, a primeira parte, eu não vou falar muita coisa do Scratch, porque tem muita coisa, a gente vai aprender fazendo também, tá? Para a gente ganhar tempo. Então, quando a gente entra aqui no site, já falei disso, né, scratchmit.edu, nessa página, você tem acesso ao Scratch aqui, se você clicar em criar, então você já tem acesso aqui ao programa, né? Você pode criar aqui, se não tiver nenhuma conta, né? Se inscrever, entrar na conta, ou então criar aqui e depois baixar para o computador. Então, você pode fazer isso. Criar o programinha, fazer o projeto e baixar para o computador. Ou então, trabalhar de forma offline, que é baixar a partir dessa parte, desse recurso aqui embaixo. Você clica, baixa o aplicativo, está na versão 3. Como eu já falei, ele foi criado em 2007, né? E por um grupo do MIT, que é liderado pelo Meeting. E aí, quando a gente entra aqui na página do Scratch, a gente tem possibilidade de conta para educadores. Então, o que que nós vamos fazer agora, nesse momento, nessa primeira parte? Explorar um pouco desse recurso, dessa conta para educadores. Então, quando a gente cria essa conta para educadores, ela possibilita que a gente crie turmas, que a gente crie atividades, estúdios, e que a gente compartilhe, que a gente acompanhe essa elaboração e construção junto com os alunos. Então, aqui eu já vou mostrar, né? Para criar essa conta para educadores, você faz um cadastro, ele pede a instituição que você está vinculado. Eu não sei como é que é essa questão da verificação. E aí eles pedem um tempo para confirmar, mas rapidinho confirmou. Então, criei aqui um usuário, né, uma conta que é Pensamento Computacional e Ensino de Matemática para o nosso curso aqui. Então, é a conta de perfil de educador. Então, quando eu entro, eu vou ter aqui as minhas turmas, né? Dentro das minhas turmas, então, criei essa turma que nós vamos desenvolver as atividades, para vocês verem também como é que a gente pode fazer isso com os alunos, ou de forma remota, ou na sala de aula, né? Eles vão fazendo, vão guardando os trabalhos, não precisa enviar nada para a gente por e-mail, nada, vai ficando tudo aqui, a gente consegue ver o que os alunos estão fazendo no momento em que eles estão fazendo. Basta eles ir salvando, a gente vai, e vai atualizando, a gente vai vendo, tá? Então, agora, aqui tem a turma, eu posso criar mais turmas aqui, se eu quiser, uma nova turma, né? Dentro dessa turma, ainda não tem nenhum estudante, tem 0 estudante. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar a turma com vocês. Então, como é que eu vou fazer isso? A gente pode colocar um por um, mas o mais prático é você usar o link de cadastro do aluno. Então, eu vou pegar um link, né? Vou criar esse link aqui, vou mandar para vocês aí no chat e vocês vão clicar no link, ele vai pedir para você criar um usuário ali, uma senha, coloca uma coisa simples para lembrar. Ele até pede para você evitar colocar o nome, seu nome mesmo, tal, enfim.
E aí ele pede umas informações, mas é super rápido esse cadastro. Para cada conta, para cada turma que você criar, o usuário ele é único. Então, se você criar uma outra turma, então tem um link para aquela turma, o usuário para aquela outra turma vai ser outro, tá? Então, você não consegue logar em outras turmas. É o que eu tenho experimentado. Então, eu vou mandar aqui no chat o link para você se inscrever. Então, vocês já vão vendo o processo que é criar uma turma, como colocar alunos nessa turma. Então, faz parte aqui do curso. Então, eu vou aguardar, vocês vão clicando aqui, vão cadastrando e vocês vão aparecer lá para mim. Eu vou mostrar como é que vocês aparecem lá. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu estou com uma dúvida, eu não sei por quê, eu não estou conseguindo abrir o chat aqui nessa ferramenta aí. Ah, eu acho que Acho que você entrou como convidado, Sérgio. Faz o seguinte, eu vou te pedir, por gentileza, tenta sair e entrar de novo para ver se isso muda. Que aí depois que você entrou, eu mudei a configuração. Tá bom, Pode vou ser que fazer isso. agora, que aí fica mais fácil. Tá, Vamos ver de farei fazer isso. esse teste, então. Mais alguém está sem acesso ao chat, pessoal? Faz um teste agora aí, Sérgio. Não sei o que aconteceu, pessoas, novas ações. Professor, Oi. talvez seja o caso de que tem aí os botões centrais, tem mais ações, que são os três bolinhas. Aham. Uhum. Aí nesse mais ações tem o mostrar conversa. Lá em cima, perto da câmera que você fala, os três pontinhos mais ações, não é isso? Isso. Vamos ver se. Isso. Mostrar conversa. Ah, mostrar É que como transcrição. Ah, como o meu tô no modo ouvinte, talvez, tá aqui embaixo os mais ações. O seu tá aparecendo ali mesmo, no chat. continua desativado, Sérgio? Continua. Tá. Por onde seria mais fácil a gente mandar Eu aqui? não encontrei no mais, não. No mais não aparece essa opção para mim. Não aparece no mais, né? Deixa eu. Só se eu colocar aqui no mudo, né? Deixa eu Quando colocar eu aqui. passo o mouse na tela, aparece uma barrinha com umas opções e aí tem um chatzinho ali, será que não? Quando você passa na tela. É o mouse na tela. Ah, sim, que aparece enviar. Igual eu tô fazendo aqui, né? E aí Não, tem. não, 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 não é isso. Aparece uma barra embaixo com para ativar a câmera, o microfone, a contagem do tempo da gravação e o chat. esse E para mais sair da aqui. gravação. É como essa barra de que está aparecendo bem em cima para vocês aí, ó. Só que a minha, se eu passar o mouse, aparece, se eu tirar o mouse, ela some. Entendi. Eu vou mandar aqui no. Acho que no Moodle ou no e-mail mais rápido. Eu vou colocar aqui no Moodle. E aí, para facilitar, se mais alguém tiver com esse problema. Estranho, né? No encontro passado não deu esse problema, né? Segundo encontro, ativar edição. Deixa eu colocar aqui então, adicionar atividade recurso. E sala Scratch. Faz parte da tecnologia, né? O Moodle você está conseguindo acessar? Você está, né? Sim, vou ver. Vê se você consegue agora aqui pro Scratch. Isso. Isso está no segundo encontro, né? Deu certo? E segundo encontro. Isso.
Link para a sala do Scratch. Isso. Sim, tá aqui, apareceu para mim a opção de entrar na sala agora. Isso. Então, quando vocês clicarem, né, ele vai pedir aqui, ele vai começar, ele vai pedir para você colocar um usuário, uma senha, e vai fazer uma pergunta, duas só, coisa rápida. Acho que você pode até ignorar e vai entrar lá. Então, eu já vou olhando aqui, quem já está aparecendo nessa sala. Lembra muito o site do GeoGebra, né, que você consegue criar atividade para os alunos. Um pouco diferente, mas lembra esse recurso. Então, aqui, vou atualizar minha conta. Opa! Deu problema aqui, deixa eu entrar de novo. Deixa eu entrar. Tá, sim. Aqui, então, minhas turmas. Aqui eu já tenho 4 estudantes. Então, tem o Davi, aqui o JS, Nata, beleza. Sério, por exemplo, eu não conhecia esse recurso, não. Se eu, por exemplo, Aham. tentar usar o meu usuário atual, ele não permite, nesse Não caso? permite. É porque, na verdade, eu tenho feito vários testes nesse sentido, Sérgio. Parece que eu entendi que para aquela é uma coisa específica para aquela turma. Aquela atividade, no caso, né? Tanto que tem uma opção aqui, ó, quer ver? Estudantes, aqui, ó, novo estudante. Eu clico aqui, aí, por exemplo, suponhamos que você me dê sua conta para eu te cadastrar, com uma conta que você já tem, né? O nome de Aham. usuário. Ele não aceita, então ele vai falar assim, esse usuário, lá, esse usuário já existe, ele não aceita você criar, usar ele nessa conta. E- Então, pode ser que tenha alguma coisa que eu não vi, mas assim, eu já fiz vários testes nesse sentido, ele aceita para cada turma que você cria, para aquela turma ter um usuário e uma senha específica. Então, eu penso que não cria um usuário na conta, tem que ser uma identificação de aluno, né? Ah, não. Isso, identificação de aluno para aquela turma. Então, na verdade, não é uma conta em si. Apesar de que quando você clicar aí, vai abrir uma página sua aí também, né? Quando você O perfil, né? abre o perfil, tudo certinho. A impressão que eu tenho é que é como se fosse uma conta para cada sala, né? E aí, então, quando vocês abrem a página de vocês, vocês vão ver que tem estúdios aí, né? Eu atribuí, aqui então, eu coloquei quatro estúdios. E aí, então, é o seguinte, como é que nós vamos fazer? Os estúdios, na verdade, são pastas, em resumo, são pastas, e aí essas pastas, esses estúdios, é o espaço que vocês vão colocar a atividade de vocês para que todo mundo veja a atividade, inclusive o professor. Porque você pode criar atividade, você pode compartilhar, mas se ela não estiver dentro do estúdio, fica difícil de eu encontrar onde está essa atividade sua. Eu teria que ter o nome dela, alguma referência para buscar. Mas quando você salva aí dentro dessas pastas, que são os estúdios, fica mais fácil do professor acompanhar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no Introdução ao Scratch, vocês vão criar um projeto, só para a gente fazer umas brincadeiras aí no Scratch, conhecer um pouquinho, e vocês vão salvar dentro desse estúdio. Então, como é que vocês vão fazer? Introdução ao Scratch. Vocês vão aqui em criar, dá para fazer de duas formas. Se já tiver uma atividade aí dentro, você pode remixar, copiar e salvar no estúdio. Mas se não, você pode criar, começar do zero. Então, vocês vão criar, tá? Coloca lá um título, é importante o título. Outra coisa que é importante, quando a gente abre o Scratch, eu não sei se para você está aparecendo inglês ou português. Português. Português? Tem alguns que, mesmo o meu estando em português aqui, quando abre, é inglês. Então, vem aqui no canto, né, onde tem o desenho do globo, quem tiver em outra língua, e coloca português brasileiro. E aí você coloca um título, sei lá, vamos fazer uma introdução, só brincar aqui com Scratch, né? Introdução. Beleza. Então, a gente precisa compartilhar, certo? Quando você compartilha, você precisa, então, adicionar ao estúdio, porque aí você vai guardar naquela pastinha específica e o professor consegue ver os colegas todos, fica mais fácil de encontrar, do professor encontrar, tá? Então, você criou, voltando aqui, né? Lê aqui, vamos lá, introdução.
e aí compartilha. E aí ele vai te jogar para essa página e você vai adicionar o estúdio. Quando você clicar em adicionar o estúdio, ele vai te dar todos os estúdios daquela turma que o professor criou, né? E aí a gente está usando, nessa primeira parte, introdução ao Scratch. Então, vocês vão clicar e vão adicionar esse projeto, que está zerado ainda, dentro dessa pastinha aí, introdução ao Scratch. É um documento vazio ainda, tá? Beleza? Bom, agora, à medida que vocês vão fazendo isso, eu vou abrir o estúdio e vou ver que vocês vão aparecer lá para mim, ó. Introdução, estou na minha turma, introdução no Scratch. Já tem dois, tá? Tem um que eu criei e tem o Super 100. Não sei quem criou, Sou mas eu. enfim. Ah, beleza. Beleza. E aí, à medida que vocês vão salvando, eu vou autorizar aqui, vai aparecer mais. Quer ver? Oba, mais um, ó. Renata. Beleza, Davi. Então, com isso, fica mais fácil de eu olhar para os projetos dentro daquela pasta, daquele estúdio. Só que não posso esquecer de um botãozinho que está aqui no canto superior direito, que é qualquer pode adicionar projeto. Que se ele tiver desativado, vocês não conseguiriam adicionar. Às vezes é interessante fechar isso, né? Desmarcar ou desativar, porque eu vi que eu abri aqui e tinha umas pessoas colocando os projetos assim, sem nada a ver, uns projetos estranhos, do nada, assim. Mas, enfim. Beleza, deixa eu dar mais uma atualizada. Mais um pouquinho. Deu certo? Quem aí já fez e não está aparecendo aqui na página ainda, o dele? Da Suzana não apareceu. Deixa eu ver quanto nós somos, em 11, né? Tá. 11 participantes, Professor, 12. a gente cria o projeto e depois a gente faz o quê? Qual que é o processo? Isso. Aí, quando você criar o projeto, você vai compartilhar. Aham. Ah, Fazer aqui de novo. compartilhar. Isso, isso. Criou, compartilhar. E aí, quando você compartilhar, você vai cair na página dele, né? Vai cair fora do Scratch, né? A Aham. parte exterior dele. Aí embaixo tem assim, adicionar ao estúdio, tá vendo? Uhum. Aí, esse adicionar ao estúdio, você vai guardar seu projeto dentro do estúdio que o professor, sei lá, recomendou. Então, adicionar ao estúdio. E esse estúdio que eu separei para a gente colocar essa atividade chama Introdução ao Scratch. Esse último que aparece na minha lista aqui, eu não sei se é o último de vocês. Você clica nele e ele vai para lá. Dá OK, né? Beleza? Mais alguém? Pessoal, fica à vontade, pode perguntar. Às vezes pode ser que está dando problema aí, costuma a página dar alguns erros também. Minhas turmas. Então, eu venho aqui no estúdio, eu estou com 11 estudantes, e aqui eu tenho 9. Isso, ó, eu tenho 9 pessoas aqui, projetos. Tiago, Sérgio. Deu certo agora, né, Sérgio? Beleza. Mais alguém, pessoal? Não conseguiu? Fala pra gente aí pra gente ajudar. O meu não tá indo, professor. Eu vou tentar mais uma vez, aí caso não dê certo, eu falo, pode ser? Tá, beleza. Você conseguiu ingressar na turma, não conseguiu, Isabel? Abrir Consegui. abrir a turma, né? Isso, aí você vai lá em criar e depois Não compartilhar. aparece pra mim, Ó, criar, nenhum. criar. Lá em cima, depois de tutoriais, tem o título, não é isso? Tem um botão, aparece um botão vermelho aí para você, laranja, compartilhar. Sim, aparece. Aperta esse botão, Apertei. ele vai cair, vai fechar o Scratch, vai cair na página principal aí, não é isso? Sim. Aí embaixo, ó, embaixo, como é que eu falo? Tem a área do gatinho, né? E aí, então, a janela onde está o gatinho, do lado aqui, mais embaixo, adicionar ao estúdio, tá vendo aí? Sim. Então, você clica nele, e aí você vai escolher um estúdio. O estúdio que nós vamos usar agora é a Introdução ao Scratch, é o último que está aí. Não aparece nenhum desses estúdios pra mim, professor. Sério? Teria que... Tá, como é que a gente pode fazer lá?
Deixa eu ver o seu aqui, Isabela. Você compartilhou, não apareceu nada. Não Não aparece. aparece nenhuma pasta para mim colocar. Ah, tá. Tá, então faz o seguinte, ó. Outra forma de fazer, vem aqui, vamos ver se vai dar certo, ó. Você vai aqui, minhas turmas, os estúdios, você consegue abrir aqui os estúdios? Na sua conta, ela vai estar mais embaixo lá, os estúdios. Você consegue ver os estúdios aí embaixo, na sua página? Espera aí, professor. Não, não consigo ver. Será que é algum problema da sua página? Porque daí, então, o que que pode acontecer? Você, quando abrir a sua página de atividade, apareceria os estúdios, aí você poderia, ao invés de criar um projeto, você poderia copiar um projeto dentro do estúdio colocando seu nome. Eu vou dar mais um andamento aqui, aí aí enquanto o pessoal estiver fazendo alguma coisa, eu vou tentando te ajudar aí. Pode ser, Isabela? Pode ser, professor, obrigada. Tá, beleza. Eu vou mandar uma adiantada, aí quando der um tempinho para o pessoal construir alguma coisa, eu já vou te ajudando. Então é o seguinte, pessoal, esse primeiro, vocês vão abrir, né, vocês criaram esse projeto, né, e aí, deixa eu abrir o meu aqui, ó. Então, esse primeiro contato é só para a gente conhecer, né, vou ver por dentro, para a gente conhecer um pouco do Scratch, não vou falar muita coisa, porque a gente vai aprender nas atividades, ao mesmo tempo com as atividades. Mas, em geral, o que que a gente precisa lembrar aqui da barra de menus, que a gente tem como mudar a língua, se tiver em outra língua. Esse arquivo, você vai salvar uma cópia, né, salvar como cópia, carregar para o seu computador, né, ou melhor, carregar do seu computador, você pode subir um projeto do seu computador para cá, ou então baixar para o seu computador. Esse editar, ele tem ligar modo turbo, mas nunca usei. Pelo que eu entendi, ele acelera o processo. Tutoriais são informações, construções, sugestões. Aqui está compartilhado. Então, quando a gente arrastar alguma coisa nessa janela, que eu vou falar que é a janela de programação, vai aparecer a opção aqui em cima, salvar agora. Então, à medida que a gente for fazendo, para que os outros vejam, para que o professor veja, você precisa salvar, né? Para ir atualizando lá. Então, tem essa opção a salvar quando você modifica. Ainda continuando, né? Olhando basicamente, a gente pode separar em duas janelas. Então, tem a janela aqui dos atores e a janela de programação. A janela dos atores, na verdade, temos o palco, né? O que que tem no palco? Cenário e ator. Então, o palco é o espaço, vamos pensar assim, o cenário, né? Se eu clicar aqui em cenários, eu posso alterar esses cenários, clicando em cenários, e posso modificar esse cenário. Tem várias formas de fazer isso, né? Colocar um cenário, mudar o cenário, tá? Bom, e aqui na janela, eu vou voltar aqui de novo, tá? Aqui na janela da programação, a gente tem três abas: código, fantasia e sons. Se eu clico aqui em cenários, essas opções aqui vai mudar para mim na janela de programação. Então, vai aparecer coisas relacionadas a cenários. Então, eu posso escrever um texto no cenário, né? Eu posso modificar o cenário, voltar para o cenário inicial. Enfim, a gente, então, basicamente tem janela dos atores ali, e a janela de programação, e a janela de programação tem essas três abas que, ora vai estar código, né? Ou ora código, fantasia e sons, ou então ora código e cenários, tá? E aí, a gente vai estar escolhendo à medida que a gente for trabalhando. Bom, aqui em cima ainda, da janela de atores, a gente tem a bandeirinha verde, que é da Start no programa, octógono aqui para parar o programa. A gente tem a opção de diminuir essa janela de visualização, aumentar e ampliar ao máximo, tá? A gente vai depois nas atividades mexer um pouco mais aqui, mas só para vocês terem essa ideia. Eu posso arrastar o ator aqui, eu posso trocar esse ator, né? Eu posso clicar aqui, acrescentar ator, ou então, modificando, né? Eu quero colocar, sei lá, uma caneta. Onde está a caneta? Parece. Nós vamos usar essa caneta depois, né? Beleza. Mas para cada personagem desse, para cada ator, eu posso mudar a fantasia. Então, posso pegar esse ator aqui, que é o gatinho, e fantasias. Olha, tem duas fantasias para esse ator. Então, eu posso usar essas fantasias até para criar, simular o movimento, né? E aqui eu consigo editar, eu consigo colocar texto, eu consigo trocar cores, né? Eu posso fazer essas modificações. Eu consigo arrastar o bichinho aqui, o gatinho, ou então aqui também, né? Eu posso fazer esse arraste
Inclusive, depois a gente vai ver um ponto de referência que aparece aqui, ó. Ele indica o centro da tela, a gente vai explorar um pouquinho disso. Dá para mudar a cor? Dá para arrancar a cabeça do gato, coitado, e mudar a cor dele também, né? Então, posso fazer isso, enfim. A gente tem uma liberdade grande para criar coisas aqui, tá? Então, posso desfazer, ou então, enfim. Beleza, o que que a gente vai fazer agora, nesse momento da introdução? A gente só vai conhecer alguns blocos e situar aqui, para que a gente consiga fazer as atividades. Então, a gente não vai explorar muita coisa, a gente vai explorar o essencial para a gente desenvolver as atividades que estão planejadas lá, e até deixei no mudo, né? Tá aqui, ó, roteiro de atividades. Então, o que a gente vai fazer, né? Pela pesquisa que eu fiz para os participantes, eu vi que a maioria lá não conhecia nada ainda do Scratch, né? Então, que o Scratch? Ele é essa linguagem visual de programação que trabalha com programação em blocos. Aqui a gente, então, tem os blocos que a gente arrasta, eu posso duplicar esse bloco, eu posso deletar isso aqui, apagar bloco, ou então posso jogar ele para cá de novo, ele some, né? Eu posso fazer dessa forma para ele sumir. E aí, então, a gente tem 9 categorias, então, ó, movimento, aparência, som, eventos, controle, sensores. Nós vamos aprender um pouco de cada categoria, tá? Fazendo operadores, variáveis, meus blocos. Então, além dessas 9 categorias, a gente tem extensões também, 11 extensões. Se eu clicar em mais aqui, a gente vai ver. Posso usar caneta, vai aparecer ferramentas de caneta. Eu posso usar detecção de movimentos, né? Ele vai abrir a câmera, eu vou aparecer aqui, deixa eu ver se ele não vai ficar tão sobrecarregado. Demora um pouco aqui. Deixa eu ver aqui, ligado. Ele não. Não sei se é porque eu estou usando já a câmera no Teams. Ele não abriu a câmera aqui, mas deveria. Deixa eu fechar a minha câmera aqui para ver se vai dar, vai dar certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa a ver. Quando a gente clica aqui, o certo é ele aparecer. Ligado. Ele abriria aqui então a minha imagem. Sérgio tem uns vídeos assim, né, Sérgio? Daqui a pouco eu vou mostrar. Beleza, mas enfim, tem várias extensões aqui, tem essa questão da conexão com o Lego. Então, além das 9 categorias, tem essas 11 extensões, certo? Então, beleza. O que que a gente vai precisar? Posso aqui tirar, né? O que que a gente vai precisar para hoje? A gente vai precisar lembrar do conceito de variável, né? Para iniciar um programa, a gente tem várias opções que é aqui dentro do evento, né? Eu posso clicar na bandeira, mas eu posso configurar para apertar a tecla de espaços. Essa é mais comum a gente usar a bandeirinha verde. Então, a gente usa isso para iniciar o programa. O que é importante a gente pensar que para a inserção dos dados, a gente vai por meio de uma pergunta do personagem, onde ele vai guardar o seu dado na resposta, numa caixinha resposta. Então, aqui, sensor, ele vai fazer uma pergunta, né, sobre um dado que você vai querer. Então, suponhamos que a gente quer dizer o seguinte, ó, a gente vai falar uma média, né, de 6 a 10, e ele vai responder que está aprovado se for maior ou igual a 6. Então, ele vai falar assim, qual o valor da média? Qual o valor da média? Beleza. Quando ele faz essa pergunta, que a gente inseriu o dado, ele vai guardar essa informação dentro da caixinha resposta. Eu até posso usar essa caixinha para colocar no restante, no lugar que eu vou usar essa resposta. Mas talvez não é interessante, porque eu vou precisar de mais de um dado. Então, eu preciso de pegar essa variável que está dentro de resposta e guardar em outras caixinhas, com outras variáveis, porque me permite usar mais de uma variável, tá? Então, a gente vai ver isso. Uma coisa que é bem importante, que é uma crítica aqui da SBC, a BNCC, que ela diz o seguinte, que a BNCC faz uma analogia de álgebra e algoritmo, né, que ela questiona, né? Ela fala assim, a álgebra é uma área matemática que estuda manipulações simbólicas, permitindo que descreve relação entre grandezas, formas genéricas, através do uso de variáveis, termos e equação. O conceito de variável na álgebra é usado para permitir a expressão sintática das relações sem necessidade de estar em instâncias concretas, ou seja, uma variável é um nome que usamos para referenciar um valor qualquer. Em computação, o conceito de variável é diverso. Tanto pode similar ao conceito algébrico, né, como pode apresentar um lugar ou posição na memória onde um valor vai ser guardado. Então, isso é uma coisa, né,
que a SBC faz uma crítica da forma que a BNCC coloca essa questão da relação da computação com álgebra por causa da variável. Mas a variável aqui nesse contexto, ela tem esse significado de um espaço armazenado para guardar um dado. E aí a gente vai ver claramente isso. Então, quando eu der uma resposta, vai guardar aqui. Bom, para a gente usar mais de uma vez essa resposta, eu vou pegar a resposta e guardar ela numa caixinha que eu vou criar uma variável. Então, a minha variável vai ser chamada de média. Ele vai dar média, né? Então, vou criar aqui uma variável. Vou criar uma variável. Então, vem aqui, vamos chamar ela de média, tá? Média. Beleza. E aí, o seguinte, para eu guardar essa informação da resposta dentro da variável média, eu tenho que mudar, então, a caixinha de média, né? Que vai guardar essa informação. Ela vai ser guardada lá dentro a resposta, ou seja, vai trocar pela resposta. Então, o usuário fornece um dado, que é a resposta, e essa resposta vai ser levada para dentro da caixinha média. Tá vendo que é interessante que fica clara essa questão de variável como espaço na memória? Então, a gente vai criar um programinha bem básico aqui, coisa simples, só para ele perguntar qual é a média, e aí, se for maior ou igual a 6, ele vai responder aprovado, se não, reprovado, tá? E aí, então, beleza. Então, ele vai fazer, eu posso ir executando, tá? Se eu clicar no bloco separado, ele executa, ou então clico aqui no Start, né? Ele está perguntando qual o valor da média. Beleza, vou colocar média, mas não vai adiantar nada. Se eu colocar lá, por exemplo, 5, ele vai guardar, tá vendo? A resposta, 5, né? E aí, beleza, não fez mais nada porque não tem mais o que fazer. Agora, o que que nós vamos colocar? Uma condição, né? Uma condição seguinte, vamos em controle e vamos colocar se essa média, né? Se essa média, se então, né? Deixa eu apagar esse bloco aqui. Se essa média for maior ou igual a 6, então aprovado. Se não, reprovado. Como que eu vou colocar essa condição, né? Então, a gente tem que colocar, vai usar os operadores, essa parte, então, da categoria de operadores, eu trabalho com bastante coisa de matemática, né? Operações, e aqui eu vou unir duas coisas. Ele não tem o maior e igual, ele tem o maior, o igual, mas tem aqui como eu juntar as duas coisas, né? Maior ou igual. Então, eu vou pegar isso daqui, né? O que que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se a média, né, vai ser maior ou igual a 6. Então, como é que eu faço? Né? Então, eu tenho que colocar aqui a seguinte forma. Se a média for igual a 6, né? Então, vamos colocar aqui uma média, vou arrastar esse bloquinho. Aqui, então, vou colocar a variável média, certo? Tá aqui. E aí, então, a resposta vai para a média, e aí ele vai avaliar a média. Se a média for maior que 6, ou igual a 6, poderia colocar isso aqui depois também, tanto faz, né? Se essa média for igual a 6 ou maior que 6, vou colocar aqui. Toda vez que eu precisar de arrastar a variável, pode arrastar à vontade. Se traz para cá, se você desmarcar, ela não aparece aqui no palco, se você marcar, ela aparece lá. Então, se essa média for igual a 6, ou se a média for maior que 6, é a condição, né? É a condição para quê? Vou arrastar aqui. Então, ele vai dar uma resposta. Qual a resposta que ele vai dar? Se for maior ou igual a 6, aprovado. Se não, reprovado, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos criar aqui na aparência, ele vai dizer por 2 segundos, né? Tem várias formas de colocar, estou colocando a forma mais simples. Então, vai dizer aprovado, aprovado. Se não, ele vai dizer reprovado. Alguma dúvida até aí? Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. Ele vai pedir, então, o valor da média. Vamos colocar lá 7, né? Então, olha o que que ele fez. Ó. Quando ele pegou 7 na resposta, ele colocou esse 7 dentro da variável que você criou, da caixinha média. E aí, se eu quisesse fazer uma outra pergunta para ele, né, eu colocaria uma outra variável, ele pegaria a resposta e colocaria dentro daquela caixa daquela variável. Então, é importante mudar a variável, atribuir a ela essa resposta que você vai dando para o personagem. Beleza? Alguma pergunta até aí, tranquilo?
Outra coisa que a gente pode fazer com essa média é atribuir para ela, que a gente pode fazer essa variável, controle deslizante. É uma outra maneira, ao invés de digitar, né? Eu poderia aqui atribuir controle deslizante. Então, não precisaria... aqui tá, controle deslizante. Beleza, e nesse controle deslizante, quando eu clico uma vez, né, ele vai dar a possibilidade de eu, de novo, mudar o intervalo. Então, média, sei lá, de 0, vamos colocar de 0 no máximo 10, né? Então, é outra opção também de eu estar alterando essa variável, tá? Então, se eu colocar aqui, agora eu não sei se, porque tem duas coisas, né? Ele vai fazer a pergunta, enfim, é uma outra opção que a gente tem de fazer a mudança na variável, que é usar o controle deslizante aqui também. A gente vai fazendo a atividade. Bom, o que mais que a gente precisaria para a atividade, né? A gente consegue, por exemplo, colocar duas frases, juntar duas frases. Por exemplo, ele diga assim, aprovado, parabéns. A gente vai usar lá na atividade, talvez. Sim, a gente usa um operador aqui que chama junte maçã com banana. Então, coloca aqui. Então, ele vai falar, em vez de falar só aprovado, ele vai falar aprovado, parabéns. Certo? Então, se eu quiser colocar com mais de uma frase, né? Vamos ver aqui, então. Deixa eu ver o que que vai acontecer aqui. Qual o valor da média? Acho que ele vai pegar, como tem duas coisas aqui, ele vai pegar, deixa eu ver se ele vai usar o que eu estou colocando. 3. 3. Ele vai colocar reprovado. Qual o valor da média? Quando a gente usa o controle deslizante, não precisa da gente usar a pergunta, ou uma coisa ou a outra, né? Ou você usa a inserção do dado por meio da pergunta, ou então você usa por meio do controle deslizante. Vai depender do contexto. Só estou mostrando que existe essa ferramenta do controle deslizante também. Então, 6. Então, ele vai falar, aprovado, parabéns, né? Lá ficou junto, é só dar um espaço aqui, ó, que ele vai fazer 6, 7, né? Tá vendo? Já melhorou, parabéns. Então, quando eu quero juntar a frase, eu uso esse recurso. Beleza? Outra coisa que é interessante que a gente vai usar na atividade, se a gente quiser indicar para o usuário mudar esse controle deslizante aqui, né? Então, o que que a gente coloca? Um texto aqui para o usuário. Na hora que ele abrir a tela, o que que ele vai fazer com esse controle deslizante? Eu consigo inserir um texto aqui no palco. Então, quando eu clicar aqui em cenários, né, que ele vem aqui em cenários, aqui eu consigo digitar texto e colocar assim, ó, escolha um valor, tá vendo? Ele vai aparecer aqui, ó, deixa eu arrastar, tem que colocar o cursor aqui, opa, isso. Escolha um valor para o controle deslizante, né? Ou então, arrastando, deixa eu dar um enter, arrastando a bolinha, controle deslizante. Controle. Beleza, então isso aqui é o suficiente para a gente fazer a atividade hoje. Pessoal, alguma pergunta? Na primeira atividade que a gente vai fazer, para construir aqui o algoritmo, eu já vou dar ele desmontado, não vou pedir para vocês criarem, né? Como vocês não estão acostumando, a maioria aqui está acostumando ainda, eu vou dar ele desmontado para vocês montarem. Então, não preocupem tanto, né? A gente vai fazer juntos aqui. Tá, alguém gostaria de perguntar? Tá tranquilo? Como é que estão as coisas? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se alguém conseguiu fazer alguma coisa, porque é difícil prestar atenção e ao mesmo tempo fazer, né? Deixa eu voltar aqui nas minhas... Ah, outra coisa, salvar. Então, se eu salvo, eu permito que o outro veja o que eu estou fazendo, tá? Então, minhas criações, não, vou voltar lá nas minhas aulas. Então, voltando aqui no estúdio, dentro do estúdio, eu estou com um arquivo, né? Você conseguiu, Isabel?
Consegui, professor, deu certo. Ah, que beleza, estou vendo seu nome aqui, beleza. Então, por exemplo, cadê, onde está aqui, tal, aqui, essa daqui que eu estava fazendo, né? Então, eu consigo abrir a atividade de todos e ver, tá vendo? Ó? O usuário P100 fez essa atividade, então posso fazer a mesma coisa, lógico, se vocês permitirem, né? De ver a... Deixa eu ver se ele volta aqui. Isso, de todo mundo. Então, eu consigo abrir, por exemplo, alguém se habilita? Pode abrir de alguém aqui? Quem que é o Super 100 que eu esqueci? A Suzana, né? Então, a Suzana, vou clicar aqui no da Suzana, eu consigo, então, ver o interior, tá vendo? Olha o que que a Suzana fez. Ela fez isso aqui, Ainda não terminei, professor. ela não ainda terminou, mas vamos ver, olha que coisa. E ela está salvando, né? Vai salvando para que a gente consiga ver. Então, na verdade, essa primeira parte é mostrar que há possibilidade de você trabalhar com a turma aqui dentro do Scratch, onde você cria esses estúdios, os alunos vão colocando aqui as construções e vocês vão acompanhando. Lógico, ele precisa ir salvando, né? Eu não consigo, ó, se eu alterar aqui o programa da Suzana, eu não consigo modificar, porque não tem opção salvar. Eu não consigo modificar e salvar. Eu só consigo isso se eu remixar. Se eu remixar, eu crio uma cópia. Então, ele vai deixar de ser o da Suzana, ele vai ser meu, e tem os agradecimentos à Suzana. Então, essa questão de fazer cópia aqui é uma política muito incentivada, no sentido de que você olha para um projeto, dá uma modificada nele, você vai remixar, e quando você faz isso, ó, que interessante, e compartilha, né? Ele já agradece, então ele agradece a Suzana, né, no caso aqui, por compartilhar o trabalho dela. Então isso não caracteriza plágio, né? Ele está aqui vinculado ao ator daquilo, né? A quem construiu, a quem criou. Então você pode fazer isso, tá? Aí sim, essa cópia, que é o remix, eu consigo modificar, mas o dela eu não consigo mexer, tá? Só consigo visualizar, menos que eu faça uma cópia. Alguma pergunta, pessoal? Professor, Professor, Oi, pode falar. pelo que eu entendi, o último valor atribuído à variável, ele continua, mesmo depois que você reinicia a construção, né? Isso, o que que acontece? Ele guarda, fica lá na memória, né? Deixa eu ver o meu aqui, como que ele tá, aparece lá. Renata... Ah, você remixou, Renata? Isso, a Renata remixou e depois você teve que salvar aqui dentro do estúdio, não é isso, Renata? isso, eu só queria ver se tinha dado certo. Isso. Então é importante, mesmo que você crie, compartilhe e salve no estúdio, se você remixar também, para que ele apareça no estúdio, depois no final você tem que salvar no estúdio, senão ele não aparece aqui. Então, outra opção é de copiar uma atividade, remixar do colega, e adicionar o estúdio, tá? Deixa eu ver esse aqui que a Renata remixou. Deixa eu ver o interior. Então, ele continua, tá vendo? Ó? O último que eu usei é 7. E aí fica muito claro que variável é o espaço ali, né, da memória que guarda aquele dado. Então, sempre vai ficar o último dado lá, né? A menos que você coloque aqui no início do programa para ele limpar esse dado. Tem a opção também. Ou seja, ao iniciar o programa, a primeira coisa, limpa. Se a gente for desenhar, dá para limpar o rastro, né? Apagar ali. E aí ele vai apagar, vai zerar tudo, né? E depois ele começa do zero, tá? Respondi a sua pergunta, Davi? Sim, professor, obrigado. Beleza. Então agora a gente consegue ver, né, de vários aí. Vocês podem copiar do colega, remixar, né? Vai remixar e vai compartilhar. E depois que compartilhar, você vem aqui adicionar estúdio e coloca lá no estúdio. Ah, eu não consegui acompanhar e tal, vou copiar do colega e depois eu vejo como é que faz. Dá para fazer isso, né? E aí você faz dessa forma. Beleza? O que vocês acharam dessa possibilidade de trabalhar com turmas aqui? Legal, né? Tem um ditado que quem cala consente. Beleza. Então, pessoal, tem vários aqui, né? Deixa eu pegar aqui um aleatório do Luiz, ver que o Luiz fez, ver por dentro. Luiz não fez, Luiz? Professor, tô só escutando por enquanto. Ah, não, beleza, tranquilo. Faz parte. Mas tem o. Agora tem pode olhar o atividade meu aqui se do quiser, professor. professor. Ah, agora pode olhar o seu? Então, tá bom.
Minhas turmas, deixa eu voltar aqui, tal, estúdios, tradução, Scratch. Esse aqui que tá. O que a Suzana aprontou aqui, né? Ela clicar aqui, a média anual. Qual a média do seu aluno, né? Aqui você colocou lá o controle deslizante, mas não é para usar o controle deslizante, né? Vamos lá. Eu 8. ia começar a adicionar agora. Tá. Aí ela pula, né? Olha só o que a Suzana já fez. Então, o que acontece? Os projetos, a gente vai com a proposta para os alunos, isso é bem importante, né? E os alunos, às vezes, vão além daquilo que a gente propõe, né? Esse é um espaço de criação, né? E isso que o Papert, criador do logo, ele fala muito da questão, né? A teoria que ele criou, que é do construcionismo, né? É aprender fazendo, e aquela ideia de que você aprende mais quando tem menos ensino, né? Ou seja, quando você descobre. Mas para isso, é lógico, você tem que abrir um espaço, propiciar um espaço para que haja essa exploração e ele, por meio dessa exploração, ele aprenda. Então vai acontecer isso, né? Você vai fazer uma proposta, os alunos vão além daquilo ali, certo? Beleza. Então agora a gente vai passar para atividade. Pode ser? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Funcionou? Seguinte, agora, a nossa atividade, ela vai ser, na verdade, em 5 partes. Já começa aí a questão da decomposição, né? Aqui no Scratch a gente vai fazer a parte 2. Só que antes da parte 2 nós vamos ler, vamos olhar para a atividade, a parte 1, que seria olhar para o livro didático, que esse é o nosso caminho que nós estamos fazendo. Ver o que o livro traz sobre esse assunto que a gente vai abordar e pensar como que a atividade relacionou com aquela proposta do livro, tá? Então, agora, a gente vai trabalhar com os outros estúdios, né, que eu já planejei aqui. Dentro de cada estúdio, eu vou estar colocando a atividade que vocês vão remixar e salvar. Por enquanto, vão olhar para a atividade. Já eu vou puxar aqui no chat, mas tem alguns que não conseguem. Está aqui no MOOC da atividade, ó, roteiro da atividade, certo? Então, nós vamos abrir essa atividade. Vou jogar aqui no chat também, para ficar mais fácil de alguns, né? Deixa eu arrastar aqui, atividade. Beleza. Então, mandei aí no chat também, quem está tendo acesso ao chat, né? O arquivo da atividade. Então, o roteiro, né? Está aí sujeito também a contribuições. Então, beleza. Então, antes da gente partir para a mão na massa lá do Scratch, vamos situar a atividade. Qual que é a proposta da atividade? Qual que é a relação dessa atividade com a BNCC? Qual é a relação dessa atividade com o livro didático, com aqueles livros, com aquela coleção que eu já coloquei lá para vocês? Então, qual que é a proposta da atividade? Criar por meio do Scratch um algoritmo que testa a divisibilidade por qualquer número natural diferente de zero. Essa é a nossa proposta final da atividade. Só que vocês vão ver que ela foi desmembrada. Até chegar lá, a gente vai fazer algumas coisas antes. Qual que é o contexto disso na BNCC, né? O tema é divisores de um número natural. Aqui, o objeto conhecimento, fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos divisores de um número natural, números primos, compostos, habilidade da BNCC, né? Então, habilidade 4 do sexto ano, construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por meio de fluxograma que indique resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural par é qualquer. Então, olhando para a BNCC, o que o autor do livro colocou no livro sobre essa habilidade, tá? Então, agora eu vou mostrar um dos livros que eu analisei, tá? Daquela coleção que está lá no Moodle também. Então, a primeira parte da atividade é fazer essa análise, da onde a gente partiu para chegar lá no Scratch, tá? Então, vamos pensar, a gente está no sexto ano, tá? Vamos pensar a atividade para o sexto ano. No livro, então, daquelas coleções, eu peguei agora uma outra coleção, diferente da aula anterior, né? Essa é Trilhas, é do Fausto Sampaio. Todos os livros das coleções que estão disponíveis, primeiro ele traz, lá no início do livro, ele traz a tabela das habilidades e referencia qual unidade do livro que vai trabalhar aquela habilidade. Então, por exemplo, aqui, habilidade 4. Construir algoritmo de linguagem natural, representado pelo fluxograma, resolução, né, por exemplo, se o número natural é par, está na unidade 4. Então, fui lá na unidade 4 desse livro e fui ver o que o autor fez em relação a essa habilidade. Então, na página 130 do livro, né, na unidade 4, com múltiplos e divisores, ele começa falando da questão de divisão. Então, ele fala aqui, ele mostra o que é múltiplo, né?
Então, se eu pego 26 e divido por 4, o resto vai dar 2. Então, como o resto é diferente de zero, 26 não é múltiplo de 4, né? E aqui a gente vai tratar aquela questão C. Se o número é múltiplo de 4, então quer dizer que 4 é divisor dele, né? Ele é divisível por 4. Então, pensando na questão do divisor, né, ser divisível nesse contexto, é no sentido de que o resto vai dar zero, no sentido que aquele número vai ser múltiplo. Porque pode confundir o aluno e falar assim, professor, mas 26 dá para dividir por 4. Então quer dizer que ele é divisível por 4? Se eu for pensar que dá para fazer divisão, dá para fazer divisão, mas o resto não é zero. Então, na definição de ser divisível, a gente está considerando ser divisível aquele que o resto vai dar zero. Então, o texto explana isso, né? Ele fala que 26 não o resto não vai dar zero, diferente de zero. E aí ele traz um exemplo do fluxograma, né? O que a gente vê na maioria dos livros é que ele não explora primeiro como construir um fluxograma. Às vezes ele já coloca o fluxograma na atividade e explica um pouco ali. Mas, enfim, aqui ele faz o seguinte, ó. Ele coloca o início, né? Insira um número natural diferente de zero. Divida por 2 esse número. E faz a pergunta: o resto da divisão é zero? Sim. Então, é múltiplo de 2, quer dizer, é par. Não, é ímpar. Acabou o programa. Então, assim com esse fluxograma, também podemos verificar se o número é par ou ímpar. Ou seja, se ele é divisível por 2, né? Se ele é múltiplo de 2. E aí ele propõe uma atividade para o aluno que é assim, ó, agora é sua vez, no caderno, cria um fluxograma que permita determinar se um número natural é múltiplo de 3. Ou seja, como que eu verifico se um número natural é múltiplo de 3? Ainda não estou trabalhando com aqueles critérios de divisibilidade, né? Os critérios, você parte da definição e acha uma maneira mais rápida de ver se é ou não para alguns números sem fazer a operação. Mas enfim, ó. Então, para ser divisível por 3, então insira o número natural. Divida por 3, beleza. Se o resto da divisão é zero? É zero? Sim. Então, 100 é múltiplo de 3 e acabou. Se o resto da divisão é diferente de zero, não, né? Se a resposta é não, então não é múltiplo de 3, tá? Então, aqui ele está criando um fluxograma para verificar se um dado número, né, um dividendo aí, né, ele é divisível por 3, né? E é o fluxograma que a gente já viu, questão do procedimento, né, o processo, a decisão, e aí chega no fim. Então, olhando para essa atividade, qual que é a proposta da construção no Scratch, né? Então, aqui a gente não está falando ainda de critérios de divisibilidade, está pegando o conceito, né, ser divisível por, que o resto vai dar zero. Então, agora nós vamos partir para a parte 2, que agora a gente vai para o Scratch, criar algo pensando nisso que contempla o livro, tá? Sempre reforçando, não é que a gente vai amarrar no livro, é que a gente vai usar o livro para ter umas ideias para implementar no Scratch, para a gente pegar como referência. Então, qual que é o conceito que a gente vai trabalhar? Né? Que o número natural é divisível por outro, se a divisão desse número pelo outro deixa o resto igual a zero, tá? Também podemos dizer que, nesse caso, se ele é divisível por outro, né? Então, significa que ele é múltiplo desse outro, né? E aí, então, o que nós vamos fazer nessa primeira atividade? Ao invés de vocês criarem, né, eu sei que muitos aqui têm facilidade de criar, a gente vai, isso eu estou pensando em trabalhar isso lá com a turma do 6º ano, né? Já estou pensando no roteiro para trabalhar com a turma. Ao invés de criar, eles vão encaixar os blocos na sequência adequada para concluir um algoritmo que testa a divisibilidade por um número natural qualquer, um dividendo, pelo divisor 2. Ou seja, já está lá o algoritmo, né, uma opção, e aí só que elas estão todas soltas. Vocês vão encaixar numa sequência adequada, de maneira que quando você digitar um número, ele vai falar se o número é ou não divisível por 2. Aqui, ele está dizendo os passos que a gente já está acostumado a fazer, né? Ir lá no estúdio, e aí dentro do estúdio há a T1 parte 2 vai ter lá uma construção de visibilidade por 2. Então, agora vocês vão remixar uma proposta que está lá, e depois, né, vai ficar para vocês uma cópia e vocês coloquem aquela cópia no estúdio, tá? Então, vamos fazer isso junto. Ó, vamos pegar lá no Scratch, né? Então, aqui na turma, a T1 parte 2. Quando vocês abrirem a T1 parte 2, já vai ter um projeto lá dentro. Não sei se vocês já conseguiram ver isso. Alguém conseguiu? Dá um feedback aí. Entrei, professor. Cliquei no remisturar já. Isso. Então, o que que vai acontecer? Você vai abrir isso daí para fazer uma cópia. Então, você vai abrir, fazer uma cópia do projeto, né? Ver por dentro. Vai estar aí tudo separado, os bloquinhos, né? E aí você vai, sei lá, compartilhar
O meu aqui já não tá... Não apareceu a opção aqui remixar, né? De vocês apareceram remixar, remisturar, se for em português? É para aparecer. De vocês apareceram ou não? Um estúdio, até um. Isso, já apareceu aqui uma cópia, né? Suzana conseguiu copiar, já está aqui. Então, já tem o projeto dentro do estúdio. Eu não sei se vocês tiveram dificuldade de encontrar o estúdio aí de novo na página de vocês. Ele geralmente fica mais embaixo da página. Vai aparecer todos os estúdios lá. Então, você vai escolher a T1, parte 2. Não apareceu a opção? Professor, Oi. eu me perdi, peraí. Eu vou lá no estúdio, Então, vamos lá. aí eu vou em AT2, Isso, AT1 nos parte 2. estúdios, isso, até uma parte 2. Quando vocês abrirem o estúdio, vocês vão ver um projeto que está PC em 2022, Pensamento Computacional, Ensino Matemático 2022. Conseguiram achar esse arquivo aí? Sim, Isso, então o que que vocês vão fazer? Vão abrir esse arquivo, clicar nele. Eu acho que para vocês aí já vai aparecer por fora o remixar, mas se não, você vê o interior dele e vai aparecer um botão remixar aí. Como ele já é meu, eu estou dentro da conta do P100, né, já foi eu que criei, eu não tem sentido mais eu remixar uma coisa que eu mesmo criei. Mas para vocês já deve aparecer, tá? Vocês conseguiram localizar o estúdio? Porque às vezes é um pouco confuso, o estúdio fica embaixo, assim, na página de vocês. Tem que achar os estúdios, AT1 parte 2, né? Isso, apareceu o Davi Cardoso. Então, vamos lá, minhas turmas. É que para mim, como professor, os estúdios aparecem dessa forma. Para vocês, ele vai aparecer lá embaixo, num retângulo, ele vai colocar todos os estúdios numa sequência lá, até um parte 2. Então, quando vocês estiverem na conta de vocês, na turma, lá embaixo vai aparecer a opção. Deixa eu ver aqui, estudante, estúdios, T1. Vamos colocar... alguém poderia compartilhar a tela para a gente ver como que está aparecendo para vocês aí? Que acho que fica Eu mais posso, fácil. professor. Você só me autoriza? Beleza, deixa eu compartilhar então com você, ó. Melhor, deixa eu te autorizar, né? Pessoas, vem cá, Suzana. Cadê você, Suzana? Aqui. Tornar apresentador. Isso. Então, vai lá, Suzana, e compartilha a sua tela, como que aparece para você, a sua página. Isso. Beleza. Então, quando você está na página, tá vendo? Ó, estúdios da turma aqui embaixo. Vocês conseguiram achar esses estúdios aí embaixo? Ou não estão conseguindo achar esses estúdios? Beleza. Até aí, tranquilo, pessoal? Então, ó, estúdio AT1, parte 2. Então, lá para a Suzana aparece no último. Aí ela abriu, né? Ela tem vários projetos aí. Qual que é da turma? A turma é P100 2022, olha lá, P100 2022. Clica nele, Suzana, para ver o que acontece. Isso, ó. Ela pode remixar tanto fora ou no interior, né? Vamos remixar por fora. O que que acontece, Suzana? Clica em remixar. Remixar. Isso, ele vai abrir. Lá em cima tem um botão alaranjado que é compartilhar. Ele vai colocar você fora de novo. Clica aí, compartilhar. Isso. E aí, o que que a Suzana vai fazer agora?
Tá, Remix 2, né? Ela vai adicionar isso que ela copiou no estúdio, só que agora vai com o nome dela, né? Ela fez uma cópia e vai com o nome dela. Então tem aquela opção de criar e adicionar o estúdio, tem como opção de remixar e adicionar o estúdio. Então vai lá, adicionar o estúdio. E aí você vai escolher a T1 parte 2, que é a primeira que aparece aí, não é? Isso, clica em cima, ok. Beleza. Então, agora eu vou mostrar para ver quem já conseguiu aparecer lá. Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Agora eu vou atualizar. Deixa eu ver aqui. Isso, já apareceu vários aqui, né? Cadê o da Suzana? Tá aqui 2 vezes, né? No próprio roteiro da atividade, ele tem assim, ó, estúdio da turma, clique no estúdio AT1 parte 2. Dentro do estúdio, clique na atividade visibilidade por 2. Só que eu esqueci de especificar, que agora mais pessoas já colocou, tem que ser aquele do PC em 2022, né? Faz uma cópia dessa atividade, para isso, clique em ver por dentro, ou por fora também dá, remix, né? Clique em compartilhar. Você vai cair fora, né? Vai sair da parte interior dele. E aí você vai, então, adicionar uma cópia aqui dentro desse estúdio, em adicionar ao estúdio, né? E clica aqui, beleza? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Tá tendo erro, pessoal? O que que tá acontecendo aí? Agora a Renata foi. Alguém se habilita a compartilhar a tela? Quem não apareceu aqui ainda, para a gente fazer junto? Que aí dá exemplo para todo mundo, aí já faz. Luiz, você não fez ainda, né? Eu fiz, professor, mas acho que o meu não apareceu, né? É o seu, deixa eu ver aqui, Isabela. Tá com o nome Isabela? Não, não apareceu. Vamos tentar. Compartilha então para a gente, Isabela. Vamos fazer junto com você, que aí serve de exemplo para os demais. Eu vou te colocar aqui como Ele demora um apresentador pouquinho para apresentar aí. para atualizar, Tá? né? Passou 1 minuto meu. Ah, entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui então. Vamos aguardar mais um minutinho. Tem toda essa questão também da conexão. O da Isabela não apareceu aqui. Vamos tentar de novo. Da Suzana, vou te colocar como apresentadora. Você consegue compartilhar sua tela, Isabela? Consigo, professor. Consegue? Ó, eu vou alterar. Vamos fazer junto, que aí vai servir de exemplo para todo mundo. Espera só um minutinho que eu já compartilho. Tá funcionando? Ainda não. Vai, tenta de novo. E agora? Agora foi. Então, vai lá no Scratch. É isso. O que está escrito aí? Publicar? Partilhar, isso. Partilhar. Partilhar. Isso, pode clicar aí, por favor. Aí você vai para. Saiu, né? Aí embaixo apareceu aí, ó. Adicionar ao estúdio, tá vendo? Sim. Adicionar ao estúdio, vai lá. Aí você vai colocar a T1 parte 2. Isso, ok. Beleza. Pode ser que demore um pouco, né? Agora vamos ver como que tá seu usuário? Isabela mesmo, né? Tá. Tá, C2, Isabela. tá. Deixa eu ver agora. Vocês estão vendo a minha tela? Isso, da Isabela já apareceu aqui para mim.
Eu compartilhei. Ah, tá aí, meu. Apareceu. Você apareceu? Luiz, Isabela, Luiz Dávila, Thiago. Sérgio, o seu deu certo, não? Acho que o Sérgio nem está aqui. Beleza. Então, o que que é a proposta da atividade, né? O que que vocês vão fazer? Vocês vão montar esses bloquinhos de maneira que vocês vão juntar o bloco, né, de forma corretamente, de maneira que você vai fornecer um número para o gatinho, ele vai perguntar qual é o dividendo, né? E ele vai testar essa divisibilidade por 2. Então, tem que colocar isso aqui numa sequência adequada, de maneira que, ao clicar, executar o programa, ele vai fazer as condições e vai testar se o número é divisível por 2 ou não. Beleza? Tranquilos? Pode dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem? Com exceção dos que já estão participando na equipe, né? Alguém gostaria de mostrar, de compartilhar o que fez aí? Ou eu posso mostrar alguém que já concluiu? Renata, posso mostrar o seu? Sim, pode mostrar o meu. Pode, né? Você já concluiu, então? Então, vamos ver aqui, verificar por dentro. Vamos fazer o teste aqui, né? Ele fala lá, vamos verificar divisibilidade por 2. O último que ela testou foi 67, né? Vamos colocar aqui 33. Aí ele vai falar, esse número não é divisível por 2, né? Aí, de novo, ele vai testando lá. Vamos verificar uma divisibilidade no 1 por 2. O Scratch, ele tem essa questão, essa preocupação. A gente tem que ser preocupação da interação com esse ator aí, com o que que ele vai falar, interagir. Então, a gente tem que pensar nesses textos também. Então, 33, né? Não é divisível por 2. Então, como é que a Renata fez? Ela encaixou primeiro lá o start, né? E aí a fala que o personagem diz que o que ele vai fazer, vai testar divisibilidade por 2, ele vai fazer a pergunta, né, qual é o dividendo, vai guardar aqui na caixinha dividendo, e se o resto do dividendo por 2 for zero, então esse número é divisível por 2. Se não, ele não é divisível por 2. Alguma pergunta, pessoal, em relação a esse? E aí, então, eu quero remixar o da Renata. Eu vou remixar o dela, vou copiar, eu vou alterar e tal. Beleza? Então, para a gente ganhar tempo, demorou bastante nessa questão de atribuir ao estúdio, né?
A próxima atividade seria a T1, parte 3. Mas, basicamente, o que ele vai fazer na T1, parte 3? Ele já vai dar esse pronto aqui para vocês, do jeito que está aqui pronto, para vocês fazerem a seguinte coisa, ó. E aí vamos deixar dentro dessa pasta mesmo, para a gente não ter aquele trabalho, gastar muito tempo para colocar dentro do estúdio, que eu vi que demorou bastante aqui, não sei por quê. Então é o seguinte, ó, vamos fazer a parte 3 dentro do estúdio 2, tá? Então o que ele quer que você faça? Que você faz uma cópia, tal, siga os passos do item anterior, né? Faz aquela remixagem, compartilha, salva no estúdio, agora na parte 3. Ele quer que você modifique o divisor para 3. Ou seja, ao invés de fazer divisor por 2, vamos testar a divisibilidade por 3. Não se esqueça de ajustar a fala do personagem. Então, o que ele quer, a proposta dessa segunda atividade? Que o aluno ele vai partir de uma construção desse padrão e usar esse mesmo padrão para fazer o teste da divisibilidade por 3. Então, qual que é a única coisa que eu preciso trocar? Eu preciso ajustar os textos. Agora o divisor vai ser 3. Então, vou dar mais uns 5 minutinhos para vocês ajustarem o texto, né? Isso aqui, e aí a gente compartilha, pode ser? Entenderam a proposta da atividade? Só modificar essa construção de maneira que, ao invés de testar por 2, vai testar por 3. Eu tenho que lembrar de ajustar o texto na resposta do personagem. Beleza? Combinado? Beleza, Junto. Sem problema algum. É comum acontecer essas coisas, né? Travar, tranquilo. Alguém já concluiu e gostaria de mostrar? Ou melhor, poderia mostrar o dele aqui? Alterei o meu aqui, professor, se você quiser abrir. Tá. Então vamos lá, do Luiz. Então, a ideia, a princípio, era salvar, né, na T1 parte 3 para ficar tudo separadinho as atividades, tá? Mas aí, com o tempo, para a gente fazer a última atividade, a gente economizou porque demorou um tempo para salvar aqui, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, é só alterar o algoritmo para aquele teste de visibilidade por 3. Então, a gente vai aproveitar a mesma construção. Eu tinha colocado para estúdio diferente só para observar as modificações de cada um ali, né? Mas, enfim. Luiz, cadê você, Luiz? Luiz Dávila. Então, o que que o Luiz fez? Né? Vou olhar direto dentro. O que que ele trocou? Vamos verificar a divisibilidade de um número natural por 3. Então, o que que ele fez? Dividendo por 3, né? O resto da divisão, dividendo por 3 é zero. E aí, então, tem que trocar o texto. Esse número é divisível por 3, esse número não é divisível por 3. Então, ok. Né? Se eu testar aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Né? Então, vou ter aqui 8. Ele vai falar, não é divisível por 3. Bom, antes da gente ir para a última atividade, o que vocês acharam dessa questão de ter os blocos já?
para vocês organizarem o bloco, né? Encaixar. Deu para acompanhar a atividade? O que vocês me dizem? Qual que é o feedback aí? Eu acho que foi bem interessante, assim, porque aí o aluno vai precisar pensar em como encaixar para fazer o código funcionar, especialmente quando o aluno não tem muito conhecimento, né? É iniciante no Scratch. Isso. Então, pensei nisso no perfil da turma. Para a primeira atividade, a gente ia acostumando ali, arrasta os blocos, enfim. E aí, o que que foi da primeira para a segunda? A gente usou o mesmo raciocínio, quer dizer, o padrão não foi o mesmo? Foi a mesma construção, né? A gente só trocou o 2 ali pelo 3. Então, olha, a gente tá pensando em algoritmos que testam divisibilidade para vários números. Até então, a gente fez para 2, fez para o 2 e fez para o 3. Mas esse mesmo algoritmo pode ser usado para 5? Pode. Pode ser usado para 10? Pode. Pode ser usado para qualquer um. Então, o que que a gente pensou? A gente dividiu em partes, decomposição, né? E aí a gente verificou que existe um padrão. Esse padrão serve para 2, esse padrão serve para 3. Esse padrão serve para uma variável qualquer? Qualquer divisor? Será que eu consigo colocar uma variável divisor que eu escolha esse divisor em vez de eu ficar digitando ele? O que que vocês acham? Posso colocar um divisor genérico? A gente trocou 2 pelo 3, mas pode ser trocado pelo 5, pelo 6, pode ser trocado por uma caixinha onde eu vou ali escolher, né, esse divisor no momento que eu for testar. E aí, então, utilizar o algoritmo nesse sentido, né? Então, beleza. O que que a gente vai fazer agora? A última parte da atividade, que é o seguinte, ó, penúltima, na verdade, né? A gente vai criar uma variável que é o divisor. Ao invés de ser 2, ser 3, eu vou deixar agora genérico. Eu vou deixar para escolher na hora de testar qual que eu quero, se é por 2, se é por 3. Então, estou generalizando, estou abstraindo isso, né? Então, a gente vai criar. Eu vou fazer junto com vocês, porque a intenção, na verdade, era da gente gastar um tempo agora nessa, dividir em grupo para vocês fazerem, discutirem, né? Mas como o nosso tempo agora, eu não gosto de passar do horário, está um pouco apertado, então a gente vai fazer essa junto. Eu vou mostrar ali algumas coisas, vocês vão fazendo junto comigo, mas eu quero que vocês participem, tá? E aí depois vocês façam. Então é o seguinte, ó, me ajuda então a fazer, tá? Aqui no Scratch. Eu vou abrir lá no estúdio, que já tem um estúdio para isso. Deixa eu pegar aqui, eu vou fazer ela lá dentro do estúdio, vai ficar mais fácil. Ó. Turmas, tá? Vem aqui no estúdio. Vou fazer aqui dentro da parte 4. Aqui o Thiago já até colocou, né? Divisor diferente de zero, né? Para qualquer divisor diferente de zero. Então, aqui o Thiago, ele já remixou, né? É isso, Thiago? O Thiago Isso, aqui. isso. Já fiz a Isso. atividade. Já fez? Já concluiu? Pode abrir o seu? Pode. Oh, que beleza. Tá. Então, o que que ele fez? Ele colocou aqui. Ah, olha que legal o raciocínio que ele utilizou. Ele fez duas perguntas. Uma pergunta é o dividendo, e ele guardou na caixinha dividendo, e a outra pergunta é o divisor, e guardou na caixinha divisor. Legal. E aí, Então, o que que ele faz? Ó? Vamos verificar a divisibilidade por um número natural. Aí, então, só um minutinho aqui, pessoal, já. Pessoal, desculpa aí. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, do Tiago, o que que vai acontecer, né? Qual o número que vai ser o dividendo? Então, vamos colocar lá, 45, né? Qual vai ser o divisor? Vamos testar o 5. Então, ele vai falar, é divisor, né? Então, beleza, perfeito, né?
O Thiago fez esse caminho. Ele usou aquele caminho de pegar a resposta e guardar dentro da caixinha. Beleza. A proposta da atividade aí, ela tem uma outra opção que é você colocar o divisor aqui como controle deslizante, né? E ao invés de colocar a pergunta e resposta, mas ficou excelente o que o Thiago fez, seria usar o controle deslizante e pedir para o usuário, antes dele testar a divisibilidade, ele já escolheu o divisor, né? Mas aí, na verdade, esse raciocínio que o Thiago usou é bem interessante, talvez o mais adequado lá para a turma, porque ele já reconheceu o padrão que dá para fazer dessa forma. Na atividade, eu só propus para usar o controle deslizante só para vocês conhecerem essa outra possibilidade de usar o controle deslizante. Não que necessariamente tem que usar o controle deslizante e que seja melhor, mas só para vocês conhecerem que existe essa possibilidade também, tá? Então, eu vou remixar aqui o do Thiago e vou dar umas contribuições. Pode, Thiago, aproveitar o seu? Você permite? Pode sim. Olha que legal. Seguinte, acho que agora eu consigo mexer. O que que o Thiago está querendo aqui na fala? Esse que é o problema do personagem, né? Como é que eu adequo isso aqui para falar assim, ó? Vamos verificar a atividade do mundo natural, né? Qual é o divisor? Eu posso colocar aqui qual é o divisor. Deixa eu ver aqui o resto da divisão. Eu consigo colocar qual que seria esse divisor que você escolheu e falar. Deixa eu pegar aqui, operadores. Então, aqui acho que eu consigo colocar uma dentro da outra, consigo. Eu posso falar o seguinte, ó. Eu poderia falar assim, ó, o divisor escolhido é tal e o dividendo escolhido é tal, então é divisível. Eu poderia colocar isso aqui também, ó. Porque ele está querendo dizer o seguinte, ele só colocou que é divisor, né? Quem é divisor? Poderia colocar assim, texto seria, vou colocar o divisor, né? Vamos colocar assim, ó, vamos falar que o divisor vamos colocar, deixa eu ver, o número aleatório, diga... Professor, Não, tem que usar uma outra aqui. Oi. e a pergunta é se não seria o da junção. Eu tô colocando, não sei por que que eu tô colocando isso aqui, eu tô querendo a junção e tô colocando esse. Vamos pensar aqui na junção, aqui embaixo. Então, o texto seria assim, ó. O que que a gente poderia colocar o texto e colocar aqui a gente pode colocar assim, o número, poderia colocar assim, dá para fazer várias coisas, né? O número escolhido, né? Ou o dividendo escolhido, o dividendo escolhido é divisível por, né? É divisível por. E aí, qual que foi o divisor que você escolheu, né? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, o divisor. Então, suponhamos, vamos pegar lá de novo, 45, né? Vamos verificar a divisibilidade de um número natural. Aí, eu posso até colocar aqui a resposta que ele escolheu, também dá para colocar isso. Então, vou colocar, qual que seria o dividendo? 45. Qual que seria o divisor? O divisor é 5, né? Então, o que que ele vai fazer? Ó? O dividendo escolhido é divisível por 5. Então, dá para eu colocar textos e ajustar de maneira que eu consiga exibir quem é o divisor, quem é o dividendo, aqui no na própria fala. Então, teria que usar esses comandos de dizer, né? E aí, juntar, colocar essa questão de junção aqui dentro de operadores, né? Aqui é juntar dois textos, enfim, dá para fazer isso também. Beleza, é uma possibilidade, tá? Alguém gostaria de compartilhar outro que fez? Alguém fez com controle deslizante? Eu fiz com controle deslizante, professor. Deixa eu ver o que o Davi fez aqui para a gente analisar. Mas ficou excelente, Thiago. A ideia tá ok, né? Então, uma das questões do Scratch, a gente tem essa preocupação de ajustar o texto, né, com o programa. Mas isso a gente vai colocando aqui, testa,
conserta, arrasta, enfim, tá? Então, aqui eu vou apagar esse bloco. Deixa eu ver o que o Davi fez aqui, então. Dando... Você fez dentro da parte 4 aqui, não é, Davi? Tá. Isso. Então, vamos ver direto por dentro o que que o Davi fez. É esse aqui, Davi? Isso aí. Eu fui brincando um pouquinho também. Ah, você colocou som e tudo mais, né? Então, você colocou para ele escolher o divisor aqui no controle deslizante? Eu só esqueci de colocar o texto, né? Tá Isso. vendo? Então, talvez é legal colocar assim, ó, escolha, falar para o usuário, ó, escolha o divisor antes de começar o teste, né? Então, ele escolhe o divisor 7, né? É um raciocínio diferente daquele que o Thiago colocou. O Thiago fez as perguntas, colocou a caixinha, ok, aquele é ótimo. Aqui é só para a gente ver que existe esse controle, o controle deslizante. Mas aquela sequência do Thiago talvez seja mais interessante para os alunos, porque eles já viram um padrão ali, né? De guardar as variáveis. Então, o que que o Davi fez? Ele colocou mude dividendo para. Você colocou o quê? Para que você colocou esse aqui, Davi? Para É só usar para ele? limpar ele. Só para Ah, só limpar. para limpar, mudar para zero. Aí ele vai limpar, né, a caixa. Então ele vai falar assim, ó, vamos verificar a divisibilidade do número natural, né? Aí ele colocou o divisor que ele escolheu, né? Então ele vai falar assim, ó, vamos verificar, então você pode ver também por partes, ó, vamos verificar a divisibilidade do número por 7. Por quê? Porque no controle deslizante ele usou 7. Então aqui aquela junção de dois textos, né? Você juntou o texto da a frase com a variável divisor que ele exibe aqui. Então se ele escolher, por exemplo, 10, então ele vai exibir o divisor lá. Vamos verificar a divisibilidade do número natural por 10. Então quando você escolhe aqui, ele já vai exibir o divisor. Beleza. Já que você escolheu o divisor, então você só precisa escolher agora o dividendo, né? Ó, escolhe o dividendo. Beleza. Então, ele vai pedir, vamos verificar a divisibilidade por 15, né? E aí ele vai falar, qual que é seu dividendo? Vamos colocar um simples aqui, 30, né? Beleza. Ele não vai fazer a conta porque não tem o resto do programa. Vai parar aí, né? Então, o que que ele vai fazer? Se 30 dividido pelo divisor, que é 15, der resto zero, então, né, o número dividendo é divisível pelo divisor. Aqui ele implementou bastante coisa, ele foi juntando vários textos, né, ele vai falar assim, então o número que você escolheu como dividendo é divisível por, né? Olha o que que ele vai fazer. Então, vamos pegar lá 15, vamos colocar lá 45. Ele vai falar, o número 45 é divisível por 15. Por que que ele exibiu os dois números? Porque ele colocou essa opção operador de junte, ó. Então, ele colocou o número com dividendo. Então, a palavra juntou com o dividendo, que juntou com outra texto, que é divisível por, e colocou o divisor, né? Então, ele exibiu os dois números. Aqui ele tocou o instrumento. Se não for, né? Vamos testar aqui, se não for. Então, vamos colocar aqui 22. Ixi, ele gritou, né? Então, 22 não é divisível por 15. Então, o que que a gente pode fazer para o usuário na hora que ele verificar? A gente pode vir aqui em cenário e colocar uma frase que antes de começar, antes de iniciar, escolha o divisor pelo controle deslizante, né? Pelo controle deslizante. Beleza. Agora, beleza. Aqui então, ó, posso arrastar para cá, tal. Então vamos ver por fora como é que ficou. Antes de iniciar, escolha o divisor pelo controle deslizante. Então ele vai escolher aqui, por exemplo, 4, 3, né? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui. Inicia. Então ele fala, ó, vamos verificar a divisibilidade do número natural por 3. Aí qual que vai ser o dividendo? Vamos colocar lá, sei lá, 78, né? E aí ele vai falar, 78 é divisível por 3. Ok. Então aqui, aquele que o Thiago fez
ótimo, perfeito. Aqui eu só quis mostrar que existe essa opção de escolher variável também por controle deslizante. Mas nesse caso, é interessante colocar um texto explicando que é para ele escolher primeiro aqui no controle deslizante. Beleza? Alguma pergunta? Então, o que que vocês podem fazer? É tentar fazer a atividade, mas vocês podem remixar esse que os colegas fizeram, né? Tem uns estúdios aí e tal. Essa que é a ideia de você remixar, compartilhar, ver, alterar, melhorar o programa. E agora, alguém gostaria de fazer algum comentário? Deu para entender o raciocínio ali? Viu que tem várias possibilidades de fazer a mesma, complementar o texto, de melhorar a interface ali, do usuário. Beleza? Vocês acham que depois, quem não conseguiu concluir, consegue fazer uma remixagem ali, modificar? O pessoal estava tão falante no início da aula. Acredito que sim, professor. Isso. Então, olha, quem não conseguiu acompanhar a construção, eu acho que é legal pegar ali, olhar a construção do outro, tá lá dentro da pastinha, né? Você vai acessar lá com o seu usuário, pode remixar, fazer a cópia e tal, e a gente discute também algumas dúvidas. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó. A gente construir um algoritmo para calcular, testar a divisibilidade por qualquer número natural. Só que a gente foi direto nesse genérico? Sim ou não? Não. Não. Então, o que que a gente fez? A gente decompôs o problema. Então, a gente foi lá ver como é que era por 2, ver como é que era por 3. Então, teve um reconhecimento de padrão? Sim. O mesmo algoritmo que serve lá para testar o 2, né, a estrutura básica, né, serve para testar o 3, serve para o genérico. Só precisou de eu trocar ali a variável, o divisor. Beleza. Então, no pensamento computacional, decomposição, separou em partes, reconhecimento de padrão. A abstração seria pensar que você pode usar esse mesmo raciocínio de inserir variável, perguntar se, então, fazer a conta e dar a resposta. Quer dizer, você pode usar essa estrutura para fazer outros problemas que encaixam nessa estrutura aí também. Então, essa seria a ideia de tanto fazer, a abstração é isso. Às vezes ela não acontece da primeira vez que você faz. Então, ao fazer esse algoritmo para várias coisas, em vários contextos, você abstraiu essa estrutura que ela dá para ser aplicada em outros problemas. Isso que seria abstração, né? E o algoritmo é os processos que está ali. Então, a gente viu aí os 4 pilares do pensamento computacional. E, para finalizar, a atividade não para por aí. A atividade é para que eu construí esse bendito desse algoritmo. Então, é o seguinte, estou pensando no 6º ano, que ainda não viu critérios de divisibilidade, tá? Então, depois que ele constrói esse algoritmo, sabe que ser divisível tem aquela condição, ele vai agora usar aquele algoritmo para conjecturar critérios de divisibilidade, tá? Então, por exemplo, ele vai pegar aqui 15 números aleatórios e vai testar lá no programinha dele quais são divisíveis por 2. Ele vai fazer isso, colocar na tabela. Então, ele vai colocar sim para quando for e não quando não for. E aí, o que que você quer que esse aluno descubra sem você falar com ele? Qual é o critério que eu uso para olhar para um número sem fazer a conta e observar que ele é divisível por 2? Ou seja, todos que deram divisível por 2, qual é o padrão entre esses números? O que que tem neles que eu poderia dizer que todo número com aquela característica é divisível por 2? A gente já sabe, já passou pelo 6º ano. Então, o que que o aluno iria responder ao chegar nesse resultado? Um de cada vez, por favor. Então, olhar para um número, não fazer a conta, ver se ele é divisível por 2, basta olhar o que no número? Isso, se ele é par, né? E o que que é ser par? Terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza. Então, não falei o critério. Aí ele vai testar e vai chegar nessa conclusão, né? Estou pensando no 6º ano, que depois que estuda esse conceito, ele vai para os critérios. Vamos pensar para os 5, né? Outro que seria mais... Aí o aluno escreve o critério. Ah, então basta eu falar, olhar se o número é par. Beleza. Agora, por 5, ele vai fazer vários. Vai pegar vários números ali, ele não sabe ainda, né? Ele não estudou ainda os critérios, que é sem fazer a conta, ver se o número é ou não divisível por 5. Então, ele vai colocando vários números e vai testando.
Então, testa esse número, testa o outro, testa o outro. O que que ele vai fazer? Né? Você vai pedir para ele olhar para os números e ver se tem um padrão, se tem uma característica comum a esses números. Beleza. Quanto que o número é divisível por 5? A gente que passou pelo sexto ano? Quando termina em 5 ou 0. Isso, 5 ou 0, 0 e 5. Só que então você não vai falar isso com o aluno, você vai pedir para o aluno experimentar para ele chegar a essa conclusão. De repente você consegue ver, o aluno consegue descobrir, você dá uma ideia para ele ali dos algarismos, alguma dica, ele pode descobrir o critério por 3, que a soma dos algarismos tem que dar divisível por 3, o critério por 5, por 6, o critério por 9, né? E aí tem uns que nem tem critério, né? Você tem que fazer a conta mesmo, então teria que utilizar um algoritmo. Então a ideia é não só construir algoritmo, mas explorar o algoritmo para que o aluno conjecture esses critérios por meio da experimentação. Então essa ideia que o PAPT sempre colocou junto com a construção ali do programa, ali, do logo, né, do construcionismo, é você aprender fazendo, é experimentar. Isso é uma metodologia ativa, onde o aluno, isso é da cultura maker, né, aprender fazendo, pôr a mão na massa, tudo isso são coisas relacionadas. Certo? Beleza, faltam 5 minutinhos. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor? O que vocês acharam da atividade? Qual a relação da atividade, essa relação da atividade com o livro, a proposta de utilizar a atividade para conjecturar um resultado, e tudo isso no contexto do pensamento computacional. Vocês acham que é possível desenvolver o pensamento computacional aprendendo conteúdos de matemática? Ou não? A Renata, né, que respondeu. Pessoal, então é isso. Essa foi a ideia, né? Eu acho que a proposta é tentar conectar várias coisas ao mesmo tempo, né? A ideia de olhar para a BNCC, de olhar para o livro didático, de olhar para o Scratch, de pensar como fazer uma atividade que o aluno explore aquilo ali, né? Talvez pode ter sido simples, mas a gente tem que pensar que é no contexto lá do sexto ano, né? Então, é o que eles estudam lá no sexto ano, esses critérios de visibilidade e tal. Então, essa é a ideia, né? E aí a gente, quando coloca na mão do aluno, eles extrapolam, né, bastante. Então é isso. Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Beleza? Então acho que a gente pode encerrar por hoje, beleza, pessoal? Tranquilo? Então agradeço a atenção de todos e agora, próxima terça é feriado, só daqui 15 dias, né? A gente vai trabalhar com outras atividades.